Mas é isso que você não deve fazer. Expor o seu personagem de uma forma desinteressante. Colocar tudo de uma vez, porque senão você não vai ter cartas para utilizar ao longo da sua história. Assim também como o universo, mas a gente pode falar da apresentação do universo num outro momento, mas eu também já fiz alguns conteúdos dando uma pincelada sobre essa questão de universo. Corre lá no canal depois dessa aula para você assistir. Se eu não me engano, eu falei também num Leitura Crítica e em algum outro episódio do Desbloqueia. Mas a questão é o seguinte: o personagem, ele é um fator, né, um elemento importantíssimo na sua história. Não há o que se discutir disso. Mesmo que, às vezes, você queira dar mais foco no universo, no enredo, etc., o seu personagem ainda assim é um fator extremamente importante dentro da sua história. Ele não pode ser jogado de qualquer forma, trabalhado de qualquer maneira, ou simplesmente colocado como uma peça solta que só produz umas falas que não incorporam em quem ele é. O personagem, para cativar o seu leitor e para convencer o seu leitor de que aquela sua história, por mais ficciosa que seja, é real, ele precisa ser real também. Como assim, Juliana? O personagem, para mim, quando ele é real, quando ele tem defeitos, quando ele tem uma complexidade de sentimentos e quando ele expõe determinadas atitudes em situações diferentes, que é até um pouco do que a gente vai abordar aqui. Não deixe o seu personagem totalmente transparente, mas apresente-o aos pouquinhos, colocando o pezinho do leitor na água. Pensa o seguinte: quando você conhece uma pessoa, por mais legal que aquela pessoa seja, você nunca vai conhecer ela toda no primeiro encontro. O seu personagem é muito mais interessante se você o expõe assim para o seu leitor. A princípio, você mostra uma ponta do iceberg de quem ele é. E ao longo da história, com as sequências de cenas que você vai organizando dentro do seu enredo, e aí você já vai pensando nisso quando você vai construindo sua história, você estabelece algumas cenas que têm o objetivo justamente de provocar um tipo de ação, de reação diferente no seu personagem, para mostrar um pouco mais quem ele é. Isso torna as coisas mais interessantes. Porque há na história uma surpresa do próprio leitor perceber que ele não conhecia o personagem completamente. E o que mais talvez ele possa mostrar pro leitor? O que mais ele pode mostrar que ele é, ou como ele pode agir? E o que é mais legal é que aí, como a personalidade daquele personagem não está completamente exposta, e em alguns momentos ele toma atitudes diferentes, o leitor começa a não conseguir ler padrões naquele personagem. Então fica muito mais difícil pra ele a história se tornar previsível. Porque você fica pensando, nossa, peraí, mas se em uma situação de pressão ele gritou, mas em outra situação de pressão ele ficou calmo, nessa situação, qual será a atitude que ele vai tomar? Ele pode tomar uma ou outra? Ele pode ter uma terceira? Ele pode agir de um jeito diferente? Eu acho que ele vai agir mais assim. Mas, poxa, ele já fez uma coisa diferente da última vez. Então, da mesma forma que quando uma história tem muito plot twist, né, o leitor fica alucinado de querer saber o que mais vai ser de reviravolta, ou quando o autor expõe uma verdade, o leitor duvida, porque aí o leitor sempre fica com aquela coisa, aquela sede de novidade. Isso também pode acontecer com o seu personagem. Claro, precisa tomar cuidado, eu vou até explicar aqui com exemplos de você não fazer isso do absolutamente nada, né? Porque senão, ter essa virada também do personagem, se não for justificável, pode passar como se simplesmente você deu a louca no autor e ele não soube conduzir a história dele, simplesmente se perdeu no personagem.